Olá, que a paz do Senhor sejam com todos vocês que estão chegando por aqui. Vamos iniciar o nosso devocional. Peguem a tua Bíblia, peguem aí teus caderninhos de anotação, se vocês tiverem também. Tiver algum livro, né, que vocês queiram estar lendo aí, peguem para vocês estar lendo. O meu está aqui tudo preparado, está aqui o meu estojo com as minhas canetas, né, que eu gosto de estar marcando, né, o que eu vou escrevendo aqui, tanto na Bíblia como anoto aqui no caderno, tudo certinho. Vou estar aqui fazendo o meu devocional, vocês vão fazendo o de vocês aí, e depois eu volto para trazer para vocês o que foi que o Senhor falou ao meu coração no dia de hoje, tá bom? Então, primeiramente, antes da gente começar o nosso devocional, a gente faz uma oração, e é isso que eu vou estar fazendo, uma oração aqui, eu vou fazer a minha oração, vocês fazem a oração de vocês. Oração simplesmente é falar com o Senhor, né? Primeiramente, temos que sempre estar agradecendo a Ele por poder acordar com saúde, pela noite maravilhosa de sono que Ele nos deu e por estar sempre conosco, pelo ar que nós respiramos, né? Temos muito o que agradecer ao Senhor e, né, já agradecer desde já para Ele por ele estar protegendo o nosso dia, porque sim, ele cuida do nosso dia a dia, mesmo que nós não vemos, que nós não entendemos, ele sempre está ali, como um pai zeloso cuidando de nós. Mas eu vou fazer aqui minha oração, você faz a sua oração e eu volto lendo a palavra, qual eu vou estar lendo hoje, qual vai tocar o meu coração, porque eu leio mais de uma, né? Mas aquela que tocar o meu coração eu venho trazendo a vocês. Finalizei aqui o meu devocional. Eu comecei, era antes das 7, gente. Eu até esqueci de falar, né? Eu acho que era umas 6h40, 6h50 mais ou menos. E finalizei agora, já são quase 8 horas, acho que 8 horas já. Como eu sempre falo, eu levo mais ou menos 1 hora, gente, pra fazer um devocional. Eu não consigo fazer menos que 1 hora, né? Meu desejo era fazer ainda muito mais, mas a gente tem todos os afazeres do dia a dia da gente, né? A gente tem os nossos compromissos, né? Claro que Deus é mais importante que tudo, é por isso que a primeira parte do nosso dia, o primeiro momento a gente tem que dedicar a Deus, porque se a gente acorda naquele susto, naquele espanto, né? E vão fazer todas as outras coisas, não vai sobrar tempo pra Deus, gente, não vai sobrar. Não adianta você falar, quando eu tiver tempo eu vou dedicar a Deus. Não vai ter tempo pra Deus. Por isso, a gente tem que entregar as nossas primícias a Deus. A primeira coisa que nós acordamos tem que ser pra Deus. Por isso que eu estou aqui, ó, como vocês estão vendo, eu estou no meu quarto, tá? Antes eu estava deixando as minhas coisas lá na minha loja. Eu ia pra lá, sentava na mesa e pegava a Bíblia pra fazer o meu devocional. Só que acabava que surgiam alguns imprevistos e eu deixava por incompleto, né, não fazia de todo o pensamento em Deus. Aí eu falei, não, eu vou trazer as coisas, vou deixar aqui no meu quarto e vou estar fazendo devocional aqui, porque daí não vou interferir com as outras coisas. Apesar que meu filho acorda cedo, né, gente, e toda hora ele pede alguma coisa, fala alguma coisa aqui, e então eu, né, assim, vou atender ele um pouquinho, mas nada que tire o foco totalmente da gente da palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso pra vocês, né? Eu sei que como eu disse, é meu devocional diário, vocês vão estar me acompanhando aí. Então, sim, é necessário que eu diga isso também a vocês, para que vocês entendam que vocês não precisam esperar ter um lugar, né? Um lugar próprio para vocês estar fazendo a tua oração, preparar todo, né? Fazer toda aquela preparação, assim. Não, faça no teu quarto mesmo, um lugarzinho onde você tem. Gente, meu quarto é pequenininho, vou só mostrar pra vocês verem. Ó, aqui é a minha cama, já tá encostada na parede. Aqui do outro lado aqui, ó, já é meu guarda-roupa, tá? Então, assim, é super pequeno mesmo. Eu, inclusive, eu quero ver se eu consigo arrumar pelo menos um banquinho ali naquele espacinho ali, ó, que é bem pequenininho. Eu quero ver se eu consigo arrumar um banquinho pra me deixar minhas coisinhas lá em cima, lá, pra me fazer meu devocional. Eu tenho um quadro do devocional que eu fazia antes também, meu devocional, quando eu morava na outra cidade. Eu quero tá pregando ele ali no cantinho. Aí tem um negócio de colar uns recadinhos que eu ganhei da minha tia também. A gente, desculpa os barulhos externos do cachorro. De bicho, de tudo. E daí eu quero Pera só um pouquinho. Então, como eu tava falando com vocês, aí eu quero arrumar ali um cantinho, né, pra ficar bem arrumadinho, bonitinho, nem que for num lugar pequenininho. Quando eu arrumar, vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu coloco pelo menos um banquinho pequenininho que cabe ali. E
pedir pro meu esposo pregar pra mim esses negócios que eu falei pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês. Meu cantinho, por enquanto, é pequenininho. Eu, por muitas vezes, falava assim, vou esperar ter uma casa minha, construir um lugar pra eu poder fazer devocional. Mas, né, muitas mensagens o Senhor me trouxe no meu coração e falou, não, faça da onde você tá, no teu quarto de guerra. Seja o teu quarto de guerra, o quarto de oração, o quarto onde você vai, né, buscar o Senhor de todo o teu coração. Então é isso que eu tô fazendo, gente. Tô fazendo aqui no meu quarto mesmo. Então, né, eu vim só falar pra vocês isso aí, pra explicar, pra vocês entenderem que pra vocês fazerem o devocional de vocês, não precisa esperar vocês terem um lugar, né? Mas que seja um lugar sossegado, um lugar tranquilo, onde não vai te distrair tua mente. Apesar que sempre vai ter alguma coisa, gente, como vocês estão vendo aí, né? Acabou os cachorros latindo tudo, eu tive que ir lá pedir pra eles fazer silêncio. E como eu disse pra vocês, tem meus filhos e tudo, mas não deixe que nada disso atrapalhe vocês de falar com o Senhor, né? Meu filho acorda muito cedo, gente, então é assim, mas vamos lá. Eu esperei ele sair também pra ir pro treino, pra mim começar a vir falar o meu entendimento do devocional pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Como eu mostrei pra vocês, eu tô lendo esse livro aqui, ó, que eu sempre vou estar colocando aí na descrição, tá? Aí tem o meu caderno de oração, que eu coloco ali. Quando eu tenho alguma oração, assim, bem específica mesmo, eu coloco ali, diante do Senhor, a minha oração. Tem esse aqui, que é os 5 minutos com Jesus, que eu li hoje também. Aqui, falou sobre a minha graça te basta, né? Aqui tava falando sobre... eu acho que eu mexi um pouquinho o celular. O celular tá na minha mão. Tava falando sobre a minha graça te basta, né? Que Paulo declarou, na verdade, Deus disse a Paulo, né? Porque Paulo tava dizendo que ele tava com espinho na carne, se Deus pudesse tirar aquele espinho da carne dele, né? Então, aí Deus disse a ele que a graça do Senhor bastava a ele. Aí aqui eu vou só ler essa mensagenzinha aqui que fala assim, ó. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, né? Isso Deus disse a Paulo. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem a sua própria força, sua própria sabedoria, ela se gloria, ela se, né, vangloria, tudo. E quando a pessoa não parece, pensa não ser capaz, né, vamos assim dizer, parece não ser capaz, os outros olhos acham que ele não é capaz, ele consegue, então a glória é toda do Senhor, né, como Davi era um pequenininho, ninguém acreditava, nem tinha treinado no exército, nada, e foi lá pra vencer o gigante. Então todos viram que foi Deus, que era Deus na vida dele, que Deus agiu na vida dele, porque como um menino, né, acho que é 17 anos que os estudiosos falam que Davi tinha. Como ele poderia vencer um gigante se nem treinamento ele tinha, se nem armadura Davi foi. Leia lá em 1 Samuel, 2 Samuel, uma coisa assim. Leia 1 Samuel e 2 Samuel, que vocês vão saber, entender melhor se vocês não conhecem a história de Davi, que é bem difícil alguém que não conhece a história de Davi. Então, assim, e ele não foi com armadura, ele não foi com nada, e ele venceu o gigante. Então, todos gloriaram a Deus, sabia que foi Deus que fez aquilo. Se fosse um dos maioral dos exércitos, aqueles poderosos, capitão que vencesse aquele gigante, quem que o povo ia glorificar? Ia glorificar a Deus? Né? Não, ia glorificar ao homem. Então, por isso que Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe aqueles que muitos veem e não acreditam neles, né? Deus capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, porque toda vez que ele escolhe um capacitado, eles se enchem de orgulho e esquece que foi Deus que colocou eles ali, como aconteceu com Saul. Saul foi o primeiro rei, né, que Deus escolheu, e por ele ser forte, grande, né, valente, ele se achou acima de Deus, quis fazer as coisas do jeito dele, não quis obedecer a Deus. Por isso Deus depois escolheu a Davi, para mostrar, né, a nós, até no dia de hoje, como é as coisas, né. Então é isso que estudou hoje, aí uma coisa se encontrou com outra, então eu lendo lá, depois, né, eu li o livro aqui, como eu falei pra vocês, que esse livro aqui fala sobre orgulho, sobre a pessoa orgulhosa, a pessoa, né, que deixa o teu ego falar mais alto que ela. E aqui nesse livro, então, falou sobre isso também, sobre isso que eu tava falando pra vocês, sobre Davi e sobre Saul, né, sobre a diferença de um pro outro. Que Davi foi humilde, né, em aceitar a correção quando foi ali preciso ser corrigido, porque sim, Davi cometeu erros também. E quando ele cometeu o erro que ele cometeu o erro quando ele estava no orgulho, porque ele era rei, porque tudo estava a favor dele, tudo era tudo assim, ele tinha direito, como
ele ter casado com várias mulheres, né? Que Deus já tinha dito que não queria que o povo dele casasse com várias mulheres. Mas muitas pessoas ainda falam, mas Davi era segundo o coração de Deus, casou com várias mulheres. Mas ele fez aquilo, não foi do agrado de Deus. Deus não se agradava disso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo porque ele estava com o coração cheio de orgulho, achando porque ele era rei, e assim como os outros reis tinham várias mulheres, ele também podia ter várias mulheres. Mas não. Primeiro, Deus nem queria que Israel tivesse reis. Teve porque o povo insistiu, pediu, né? Porque queria, pediram tanto. E Deus disse a Samuel, se eles querem rei, não é a ti, não é a você que eles estão desprezando, e sim a mim, porque eu que sou o rei, né? Deus é o rei dos reis, então ele estava desprezando a Deus. Samuel disse, é a mim que eles estão desprezando, Samuel. Então deixa, eu vou escolher um rei para eles. Então primeiro Deus escolheu aquele rei, forte, valente, como eles queriam. Mas Deus sabia o coração de Saul. Deus já conhecia, porque Deus já conhece cada um de nós. Deus já conhecia o coração de Saul. Então Deus escolheu a Saul, o primeiro rei, para mostrar a eles, né, como era. Aí eles viram como era Saul. Saul foi se crescendo, se levantando, e, né, rei, eu posso isso, posso aquilo, e dando um fardo pesado, muitas vezes, ali para os seus súditos, né, em cobrança de impostos e tudo mais, e fazendo as coisas do jeito dele, e deixando até mesmo Deus de lado. E Deus foi vendo isso, Deus deu a oportunidade dele mudar e tudo mais, e ele não mudou. E por segundo, Deus escolheu um rei totalmente diferente, humilde, que era desprezado pelos seus irmãos, que ficava ali cuidando daquelas ovelhinhas ali no pasto, no mato ali, sozinho, ninguém o notava. Quem olhava falava, meu Deus, nunca ninguém ia colocar ele como rei. E Deus fez, para mostrar, né, a diferença. E diferente de Saul, que quando Deus o repreendeu do erro que ele tinha feito, né, Saul não aceitou. Ainda continuou insistindo na mentira e não aceitou. Então Deus se retirou dele. Diferente de Saul, Davi também cometeu erros, né? Então, por achar. Porque muitas vezes as pessoas ficam, você é rei, você pode isso, você pode aquilo outro. E as pessoas, e daí aquilo ali, a pessoa vai aceitando, sim, realmente. Aí vai fazendo, né, com a pressão do povo. Mas quando Deus o advertiu, Deus o corrigiu, Deus falou pra ele que ele estava fazendo errado, né, e que aquilo ia trazer consequências pra ele, né, o que iria acontecer também as consequências, ele aceitou tudo isso de Deus. E ele simplesmente pediu perdão, falou, sim, Senhor, eu estou errado, né, e aceitou. E é por isso que Davi, hoje, é conhecido como o segundo coração de Deus. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, veio de Davi, da descendência de Davi. Porque Davi, ele se arrependeu. Muitos falam, se Davi fez, eu posso fazer também. Gente, Davi fez no momento que ele estava fragilizado, no momento que ele estava se enchendo de orgulho e ele não estava percebendo. Mas quando ele percebeu que ele errou, ele se arrependeu, e se ele pudesse voltar atrás, ele nem faria aquilo, ele tomaria mais atenção. Então o exemplo de Davi não é para que as pessoas sigam e façam, eu vou fazer porque Deus vai me perdoar, porque ele é amor. Não. O exemplo de Davi é para que a gente veja e não faça igual. Muitas pessoas têm mania de dizer, porque Deus é amor, posso fazer tudo o que eu quiser, porque Deus é amor, Deus vai me perdoar. Gente, Deus já tá vendo o teu coração, você já tá falando que vai fazer porque Deus vai te perdoar. Davi não fez pensando, eu vou fazer, depois Deus vai me perdoar. Não, ele fez no momento. No momento. E depois ele viu que Deus falou tudo aqui pra ele e, né, pediu perdão. Então, se atente a isso. Eu fiz algumas anotações aqui também, ó. Eu anotei aqui, né, no finalzinho do livro ali, onde eu tava lendo, tava escrito: o orgulho intensifica todos os teus pecados, porque sem desistir dele, não podemos nos arrepender dos demais, né? O orgulho, ele intensifica todos os outros pecados, porque se a gente não desistir do orgulho, né, não tem como a gente se arrepender do pecado. É o que aconteceu com Saul, né? Ele não desistiu do orgulho. Então, ele não arrependeu do pecado que ele tinha cometido. E o final de Saul todos sabem. Quer dizer, não sei se todos sabem, mas quem não sabe, como eu disse, leia 1 Samuel e 2 Samuel, que você vai saber a história certinho de como foi o final de Saul.
E daí eu marquei aqui, né? Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 13, né? Pra estar lendo ali, depois vocês leem ali também. Eu vou só ler uma partezinha aqui que eu achei muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que têm o costume de dizer que Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus não disciplina, porque Deus é amor, tá? Presta bem atenção nesse versículo aqui, que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus, né, deu através do Espírito Santo a revelação a homens sábios para escrever isso. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Tá vendo aqui? Castiga todos aqueles. Gente, quem foi que disse para essas pessoas que dizem aí que Deus não disciplina, que Deus não castiga? Será que as pessoas não leem a Bíblia? Gente, isso não está no Antigo Testamento. Muitas pessoas dizem, mas é do Antigo Testamento. Porque no Novo, Jesus morreu na cruz. E agora, Jesus é amor. E Jesus não, né, já levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, gente, isso é coisa do inimigo, tá? O inimigo falou da palavra de Deus para Jesus lá no deserto, tá? Tentou enganar Jesus com a palavra de Deus. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele rebateu com a palavra também. O inimigo fica aí, ó, no teu ouvidinho, porque ele sabe a palavra todinha mais do que qualquer uma pessoa. Então, cuidado. Sim, Jesus é amor. Sim, Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Mas não significa que uma vez salvo você vai ser salvo para sempre. Não. Jesus fez tudo aquilo por nós, para que nós tivéssemos livre acesso de chegar-se a Ele, de orar, de falar com Ele, de se arrepender, tivéssemos acesso à salvação. Mas a salvação é individual. E para você ser salvo, você precisa aceitar a correção do Senhor. Você precisa aceitar a disciplina do Senhor. Né? E quando você tá vendo que tá no erro, não continuar no erro, porque achar que Deus é amor e todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Sim, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Mas se você ama uma pessoa, você quer ver ela triste? Se você ama uma pessoa, você quer ver ela sofrendo? Sim, porque se você tá fazendo algo que tá desagradando a Deus, ele vai ficar triste. Ou você acha que Jesus não se entristece? Deus não se entristece? Jesus ficou triste quando ele estava lá, acho que é no Getsêmani, não sei falar, não me lembro aqui o certo. Quando estava prestes a ele ser entregue, ele teve aquele momento ali de aflição, de tristeza, aonde ele pediu ao Senhor: Pai, aparte-se de mim esse cálice, mas em todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava ali, triste. Você pode ler a Bíblia, você vai ver, gente. Então sim, ele se entristece quando ele vê o jeito, né, do ser humano. Mas, então, se você ama, ou você está pensando só que Deus tem que te amar e você não tem que amar a Deus. Ou você acha que amar é só dizer, eu amo. Não, gente, amar não é só dizer eu amo e sentir que ama. Amar é você saber o que o outro quer e fazer o que o outro quer. Às vezes é difícil, mas fazer o seu possível. Então, o que Deus quer de você hoje? Primeiro, o que Deus quer? Que você abandone o pecado que você está vivendo. Que você abandone o orgulho e que você volte para a presença do Senhor. Muitos, né, saíram da presença do Senhor por orgulho, porque às vezes foi repreendido, às vezes porque precisavam ser repreendido e não aceitou a repreensão e afastou-se da presença do Senhor, né? E mesmo que você tenha afastado a presença do Senhor porque você viu outras pessoas fazendo algo errado e você achou, eu não vou ficar nesse lugar porque as pessoas estão fazendo coisa errada. Então vá e faça o certo. Vá e faça a diferença. Vá e seja a diferença. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Eu anotei algumas coisas aqui também. Ficou bem grandezinho, tá, gente, esse vídeo, mas
Espero que vocês tenham chegado até o final. Aí eu anotei que eu disse: Deus disciplina aquele a quem recebe como pai, pois a disciplina nos livra de cair e nos ensina o que é certo. Todo pai que ama disciplina seu filho. Davi aceitou ser disciplinado por Deus e por isso foi considerado segundo o coração de Deus, que foi o que eu disse para vocês, né? E de sua descendência veio nosso Salvador, Jesus Cristo. Saul não quis aceitar a disciplina de Deus. Preferiu viver do seu jeito, para não ser envergonhado diante dos homens. Porém, teve um fim trágico. E assim é lembrado como aquele que foi orgulhoso, né? Saul não aceitou a repreensão de Deus, mas preferiu, né? Por não ser envergonhado pelos homens. Gente, não importa que a gente seja envergonhado pelos homens, desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Porque o que não nos importa aqui, o que nos importa é a vida eterna. E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Aqui é passageiro, né? Não é para sempre. Aqui é somente, vamos assim dizer, uma escola, um teste para você começar a sua vida na eternidade. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, refletirem. Leia aí, né, que eu falei para vocês, os livros de... Começa a estudar o devocional de vocês, no livro de Samuel, né, leia aí. Eu vou deixar na descrição, tá, aqui também para vocês, caso vocês esqueçam, vocês podem estar aí na descrição e vendo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês chegaram até aqui o final, que é o essencial, né, gente? Numa palavra é essencial chegar até o final para que vocês entendam e compreendam. Porque às vezes Deus não falou com você ainda no começo, mas o que Deus tem para você é no final. Se você saiu no começo, você perde. É que nem na igreja, muitas vezes... Se eu fui na igreja, gente, o pastor não tinha nem falado amém. Pode ir embora, irmãos, amém, tá? Vai na paz. Os pessoal estavam indo embora antes de terminar o culto. Gente, não faça isso. Não vá embora, por mais que você ache que a palavra você não tá entendendo, você não tá compreendendo, você tá com sono, você pode estar o que for. Não vai embora antes de terminar o culto, gente. Antes do pastor dizer amém, estão liberados. Não vai, gente. Porque pode ser que no último instante, mesmo quando ele diz, tá liberado, irmãos, Deus pode falar com ele naquela hora e ele falar, peraí, tem uma coisa pra te dizer. Não vai embora, tá bom? Não vai embora, fique até o final. Então, como eu tava dizendo, se vocês ficaram até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe o dia de vocês. E se não é inscrito aqui no canal, convido vocês a estar inscrevendo no canal. E aí no sininho, na opção todos, pra sempre ser notificados, né? Quando tiver vídeo, estou fazendo vídeo diário, mas talvez eu venha com uma live aí, não sei, diga pra mim, vocês querem que eu faça uma live de devocional, uma live trazendo alguma palavra específica? Falem aí pra mim, né, que eu vou ficar muito feliz em saber. E se vocês também querem deixar uma mensagem pra mim também, está lendo, estudando, talvez trazendo aqui, também vou ficar muito grata. Tragam aí, tá bom? E é isso. E compartilhem, gente, que a mensagem do Senhor não é só para você ouvir, mas é preciso que seja compartilhado. O Senhor disse para nós irmos a toda criatura e falar do Evangelho. Então, se você às vezes tem vergonha de falar da palavra do Senhor, compartilha aquilo que você ouviu, né, nas suas redes sociais. Compartilha aí, para que outras pessoas também possam ouvir, tá bom? E tenham um alcance maior. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e até amanhã. Tchau, tchau, gente.